Meus amigos, todos estão estarrecidos, mais do que o de sempre, a partir do último domingo, quando o presidente Luiz Inácio ele decidiu usar a boca para proferir aquelas coisas lá na Etiópia, numa das... Veja, todos estamos tentando entender como classificar aquilo. Primeiro que, de fato, aquilo tem um condão de configurar crime, pelo menos uns 2 crimes, inclusive um crime de responsabilidade que pode levar a impeachment. A reação do povo judeu foi dura, como devia ser, e somente pessoas de muito baixo nível vêm defendendo essa postura indecente do dito presidente brasileiro contra o povo de Israel. Veja, isso ainda vai render muito. E não houve gafe, não houve descuido, não é porque Lula é supostamente iletrado, não. O Lula, eu venho dizendo, e muitos vêm dizendo também, o Lula sabe exatamente o que está fazendo quando fez lá na Etiópia contra Israel. É bem por isso que as reações na sociedade de um modo geral, inclusive aqui no Brasil, estão nascendo, estão se multiplicando. Vocês veem atrás de mim uma tela, onde nós vemos aí a representação, né? A representação de 2 personagens. O personagem que está menorzinho, de calças azuis, é o pequeno George Washington. O George Washington, primeiro presidente norte-americano, pequenininho. E de vermelho vocês estão vendo o opressor, o poder despótico da metrópole inglesa que, bom, vocês sabem, tirava as liberdades do povo, do então jovem povo da jovem América. E vocês veem a reação do George Washington como sendo a reação do nascente povo norte-americano, em que naquele momento, olha a imagem, decidiu dar um não e não ser mais vítima do despotismo, do autoritarismo. Estão vendo a imagem? Uma imagem diz muitas coisas. Talvez seja nesse espírito, imbuídos do espírito da coragem e da serenidade de quem deve fazer o que é certo se fazer, que o pastor Silas Malafaia, acompanhado e ladeado de vários outros líderes evangélicos no Brasil, estão começando um movimento. Diz aqui o portal Metrópole: Israel versus Lula. Melhor quem começou a briga ou os insultos foi o Lula, né? Então devia colocar Lula versus Israel, né? Silas Malafaia articula uma ofensiva evangélica e cita maldição. Silas Malafaia costura manifestação conjunta de lideranças evangélicas contra Lula e afirma que ele buscou maldição ao falar contra Israel. Isso desde domingo vem sendo muito falado, as pessoas lembrando muito o texto bíblico em relação a esses que se levantam contra Israel. O pastor Silas Malafaia articula uma manifestação conjunta de lideranças evangélicas condenando Lula por ter comparado a ação de Israel na faixa de Gaza, que é uma legítima defesa, à atuação de Adolfo, que despediu da vida mais de 6 milhões de judeus. Estou aqui fazendo uma adaptação do texto, que tem palavras que eu não posso falar aqui. Para o líder da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Malafaia, o presidente, o Lula, se afastou de vez do segmento cristão após essa declaração contra Israel. Disse Malafaia: Lula não deu um tiro no pé com o público evangélico. Lula não deu um tiro no pé, mas um tiro na... Ele está falando, é uma metáfora. Está dizendo que Lula se queimou de vez com o povo evangélico. Disse, ainda continua Malafaia: a Bíblia diz que quem se coloca contra Israel busca a maldição.
De fato, isso está no texto bíblico. Afirmou Malafaia, que organiza esta empreitada, né? Esta empreitada contra o despirocado Lula da Silva e a favor do mundo civilizado. Parabéns aí aos líderes evangélicos. Porque, meus amigos, vamos falar às claras, um evangélico, cristão de modo geral, os católicos também, obviamente, aqueles que pensam que o mundo judaico-cristão é a última barreira contra a barbárie que está crescendo no mundo. Esses que assim pensam, se não saírem à defesa do justo e pedindo a condenação do ímpio, não é um cristão. Pode ser esses arremedos aí de cristão, esse povo da teologia da libertação na Igreja Católica e tal, não sei o quê, mas não é cristão. Se inscrevam neste canal, deixe seu like e compartilhe. Pelo menos enquanto o canal ainda existir, porque vem chumbo grosso pela frente.